importância do limão, que tem 8.000 anos de uso, começando lá com a medicina ayurvédica, entendeu? Tem muita coisa para ser conversado. Pela absorção dos aminoácidos, porque a proteína vai quebrar em aminoácidos. Ele é responsável pela absorção da vitamina B9, que é o ácido fólico, a B12, que é a metilcobalamina. Ele é responsável pela absorção de pelo menos 15 minerais. Então, isso para a saúde é muito importante. Você tem o limão galego, você tem o limão Tahiti, você tem o limão rosa, que é o limão cravo, você tem o limão siciliano. Esses são 4 dos 15 mais conhecidos, entendeu? É muito grande o número. Bom, se você entrar no Amazon.com e na seção de books, de livros, e digitar Lemons and Limes, você vai ter mais de 200 livros sobre limão. Todos falando bem e todos vão chegar a essa conclusão que eu estou recomendando para você aqui da água com limão. Bom, se você entrar no PubMed, que é onde os médicos, a grande maioria, procura as suas fontes científicas, e digitar Lemon and Health, limão e saúde, você vai encontrar mais de 2.000 artigos científicos mostrando quanto que o limão, a água com limão, faz bem para a saúde. Se você entrar no PubMed e digitar Lemon and Cancer, porque você vai ver que daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá, você vai ver por que o limão é tão bom para prevenir câncer, você vai encontrar mais de 1.400 artigos científicos. Não acredita em mim não, poxa. Vai lá e testa, pô. Entra no Amazon.com, Lemons and Limes, nos livros, vai no PubMed, Lemon and Health e Saúde, vai no PubMed, Lemon Cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim, vai lá e teste. Bom, então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Para eu trazer uma orientação dessa, você vai dizer assim, mas e o pH? Bom, primeiro que está diluído, tá? Mas vamos imaginar que o pH do limão chegasse no estômago com 2, que é 2,1, 2,2, que é o limão. E daí? O suco gástrico, 2 a 3 litros em 24 horas. O estômago está acostumado a lidar com isso o tempo todo, a vida inteira. Você acrescentar 5 ml de limão, eu só não recomendo você tomar o limão puro, não é por causa do problema do estômago. Eu não recomendo você tomar o limão puro, porque o limão puro, para chegar no estômago, ele vai passar pelos dentes, ele vai passar pela boca, ele vai passar pelo esôfago, e o pH do esôfago é 7. Então vai irritar, é claro que vai irritar. Mas na hora que cair no estômago com um copo d'água, acabou. Está no pH que o estômago foi feito para viver 24 horas por dia com suco gástrico, 2 a 3 litros por dia, fazendo isso. É a função do estômago. Aliás, quando você diminui a sua produção de ácido clorídrico no estômago, isso acontece a partir dos 40 anos, foi quando você realmente começa a envelhecer, é aí que vem o grande problema. Porque você não vai poder mais digerir proteínas como você digeria antes, você não vai poder absorver ácido fólico, você não vai poder absorver metilcobalamina, você vai deixar de absorver 15 minerais importantes e etc. E o limão, além dele ter 7 minerais alcalinos, nem todo mineral é alcalino, tá? Mas sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, cobre, ferro, que são os minerais do limão, eles são todos altamente alcalinos. Pra você ter uma ideia, o limão é a única substância, o único alimento que tem a relação potássio-sódio 51 vezes. A maioria dos alimentos tem sal demais, tem sódio para potássio menor. Esse tem isso feito por espectrometria de massa. Você pode entrar no Google, procurar a espectrometria de massa do limão, feito pela USP, tem até em português, vai te mostrar a composição de tudo. Tem 21 ácidos. Um deles é o ácido ascórbico, que é o nome químico, científico para a vitamina C. E o outro importante é o ácido cítrico, que vai ter uma série de outras funções no sangue. Isso sem falar a naringenina, o camperol,
os limonoides, os limonenos, as limoninas. Você quer que eu continue ou pare aqui? E cada uma dessas substâncias, uma vez absorvida, tem uma propriedade fisiológica importante. É igual a história do ovo. Quando eu falava que o ovo, você tinha que ingerir ovo, como eu ingiro, também há mais de 30 anos, para vir para cá, eu ingeri 2 ovos cozidos. Olha só, que é uma coisa simples, barato, fácil. Tudo que a vida precisa está no ovo, está ali. Dali vai sair um pintinho, tem tudo ali. Do mesmo jeito eu falo com limão, é simples, é barato, é fácil. Só que no momento que você cortou ele, você tem 10 minutos para ingeri-lo. Porque do contrário ele perde as propriedades todas. Não tem essa história de fazer e guardar. Ah, eu vou cortar o limão metade de manhã, não, joga fora, corta outro. Não pode ficar essa história de guardar o limão. Isso é igual a maçã, você cortou ela, ela oxida. Você começou a tomar água com limão. Se por um acaso acontecer de começar a te irritar, vai para meio limão. Se continuar irritando, vai para 1/4 de limão. Qual o problema? Você faz com 1/4 de limão, aí você vai pegar o jeito, seu estômago vai melhorar, vai haver uma cicatrização, você vai, porque o estômago tem que viver com ácido clorídrico, ele nasceu para isso. O problema é quando você toma o omeprazol e você tira esse ácido clorídrico da sua vida. Claro que se você operou do trato digestório, e você vai poder tomar seu omeprazol por 30 dias. Claro, tudo tem o seu momento. É a mesma coisa que você fez um peeling, eu te recomendo você não ir no sol, porque você fez um peeling. E se você tiver que ir, você tem que passar bastante filtro solar. Aquele momento é diferente. Então, no momento de um pós-operatório, no momento de um tratamento de uma úlcera gástrica, você vai tomar seu omeprazol por 30 dias. Tudo bem, está lá, passou de 30 dias já é problema. Eu digo que se você começar a ter queimação, significa que a dose está demais. O Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Isso está dizendo para você que o que você está tomando está demais. Você vai diminuindo até acabar a sintomatologia. Você fica naquilo por um período, aí você aumenta, até sem sintoma. Ninguém precisa viver com queimação. Agora você estoura aqui, não sei o que não vai acontecer, vai fazer mal. Que fazer mal? É a fruta mais medicinal que tem na história. Vai para a literatura, vai estudar isso. Onde é que você encontra campoferol? Onde é que você encontra naringerina? Onde é que você encontra limonoide? São substâncias altamente benéficas para a saúde. Estão tudo no limão. O pH de um refrigerante, eu não vou falar o nome, chega a 2, 2,5. Ninguém está reclamando, porque tem gente que toma 1 litro de refrigerante por dia. Agora, deixa eu falar outra coisa. O limão, quando ele entra, você toma ele é ácido. Mas logo ele é absorvido e ele vira alcalino. Porque os minerais, os ácidos vão ser utilizados pelo metabolismo e os minerais vão fazer a alcalinidade. Então, no fundo, no frigir dos ovos, ele é um alimento alcalino. O jovem é alcalino. O velho é ácido. À medida que você vai envelhecendo, você vai ficando acídico. Entendeu? Infelizmente, envelhecer é ficar acídico. Tu alimenta, por exemplo, você gosta de carne, tudo bem, eu também gosto. Mas se você comer carne demais, o frigir dos ovos da carne é muito acídico. Você tem que fazer alguma coisa alcalina para compensar. Porque todo o nosso metabolismo, o lixo dele final é acídico. É acídico. Porém, tem um ácido bom, que é o ácido clorídrico, né, doutor? Então, o ácido clorídrico, ele é produzido no estômago. Ele, quando é produzido pelas células parietais, que são as mesmas células que produzem o fator intrínseco, e eles têm que baixar o pH do estômago para quando a comida que passa do estômago para o duodeno, aí deixa de chamar comida e chama quimo, Q-U-I-M-O, quimo. Quando o quimo cai na parte inicial do duodeno, quanto mais ácido for o quimo na parte inicial do duodeno, maior será a produção de um hormônio chamado secretina. Aliás, secretina foi descoberta em 1902. É o primeiro hormônio descoberto no ser humano. Foi a secretina.
que é produzido pelas células S da parte proximal do duodeno. E a secretina tem como função estimular a produção da cistocinina, que é a CCK, que vai liberar a bile da vesícula biliar, e a secretina, escuta, vai liberar o suco pancreático, que vem junto dele, além das enzimas digestivas, vem bicarbonato. Olha que coisa interessante. Enquanto o estômago tem um pH 2 ou menos que 2, 1,8 em muitos casos, já o pâncreas é um órgão altamente alcalino e produz um suco que tem um pH de 8. E quanto mais ácido chegar na parte proximal do duodeno e estimular a secretina, mais suco pancreático é produzido. Olha como é que o mundo, a coisa se equilibra. Sabe quando você estuda o corpo humano com profundidade, você não consegue ser ateu mais? É mesmo? Ué, porque a inteligência é tão grande que tem ali, que você fala assim, tem que ter uma inteligência maior para poder colocar tudo isso, meu Deus. Não pode ser. Entendeu? Entendi. Quando você se aprofunda profundamente na ciência, você chega à conclusão que existe uma força maior. Eu faço em mim mesmo limão espremido há 22 anos. É mesmo, doutor? Toda manhã eu faço isso. Eu recomendo você que está me assistindo fazer o teste, pô, porque nada fala mais alto do que resultado. Se você for na literatura, escuta, aqui tem gente aí que fala de ciência, mas não mostra a ciência. Então vamos lá. Se você entrar no Amazon.com e digitar em books, lemons and limes. O lemon é o limão galego. O lime é o limão Tahiti. Então é lemons and limes, porque o limão Tahiti, aquele verde, na realidade o nome dele é lima. A gente chama de limão, mas é lima. Você tem o limão galego, você tem o limão Tahiti, você tem o limão rosa, que é o limão cravo, você tem o limão siciliano, esses são 4 dos 15 mais conhecidos. Entendeu? É muito grande o número. Bom, se você entrar no Amazon.com e na seção de books, de livros, e digitar Lemons and Limes, você vai ter mais de 200 livros sobre limão. Todos falando bem e todos vão chegar a essa conclusão que eu estou recomendando para você aqui da água com limão. Bom, se você entrar no PubMed, que é onde os médicos, a grande maioria, procura as suas fontes científicas, e digitar Lemon and Health, limão e saúde, você vai encontrar mais de 2.000 artigos científicos mostrando quanto que o limão, a água com limão, faz bem para a saúde. Se você entrar no PubMed e digitar Lemon and Cancer, porque você vai ver que daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá, você vai ver por que o limão é tão bom para prevenir câncer, você vai encontrar mais de 1.400 artigos científicos. Não acredita em mim não, poxa. Vai lá e testa, pô. Entra no Amazon.com, Lemons and Limes, nos livros, vai no PubMed, Lemon and Health e Saúde, vai no PubMed, Lemon and Cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredite em mim, vai lá e teste. Bom, então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Para eu trazer uma orientação dessa, você vai dizer assim, mas e o pH? Bom, primeiro que está diluído, tá? Mas vamos imaginar que o pH do limão chegasse no estômago com 2, que é 2,1, 2,2, que é o limão. E daí? O suco gástrico, 2 a 3 litros em 24 horas. O estômago está acostumado a lidar com isso o tempo todo, a vida inteira. Você acrescentar 5 ml de limão, eu só não recomendo você tomar o limão puro, não é por causa do problema do estômago. Eu não recomendo você tomar o limão puro, porque o limão puro, para chegar no estômago, ele vai passar pelos dentes, ele vai passar pela boca, ele vai passar pelo esôfago, e o pH do esôfago é 7. Então vai irritar, é claro que vai irritar. Mas na hora que cair no estômago com um copo d'água, acabou. Está no pH que o estômago foi feito para viver 24 horas por dia com suco gástrico, 2 a 3 litros por dia,
fazendo isso. É a função do estômago. Aliás, quando você diminui a sua produção de ácido clorídrico no estômago, isso acontece a partir dos 40 anos, foi quando você realmente começa a envelhecer, é aí que vem o grande problema. Porque você não vai poder mais digerir proteínas como você digeria antes, você não vai poder absorver ácido fólico, você não vai poder absorver metilcobalamina, você vai deixar de absorver 15 minerais importantes e etc. E o limão, além dele ter 7 minerais alcalinos, nem todo mineral é alcalino, tá? Mas sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, cobre, ferro, que são os minerais do limão, eles são todos altamente alcalinos. Pra você ter uma ideia, o limão é a única substância, o único alimento que tem a relação potássio-sódio 51 vezes. A maioria dos alimentos tem sal demais, tem sódio para potássio menor. Esse tem isso feito por espectrometria de massa. Você pode entrar no Google, procurar a espectrometria de massa do limão, feito pela USP, tem até em português, vai te mostrar a composição de tudo. Tem 21 ácidos. Um deles é o ácido ascórbico, que é o nome químico, científico para a vitamina C. E o outro importante é o ácido cítrico, que vai ter uma série de outras funções no sangue. Isso sem falar a naringenina, o camperol, os limonoides, os limonenos, as limoninas. Você quer que eu continue ou pare aqui? E cada uma dessas substâncias, uma vez absorvida, tem uma propriedade fisiológica importante. É igual a história do ovo. Quando eu falava que o ovo, você tinha que ingerir ovo, como eu ingiro, também há mais de 30 anos, para vir para cá, eu ingeri 2 ovos cozidos. Olha só, que é uma coisa simples, barato, fácil. Tudo que a vida precisa está no ovo, está ali. Dali vai sair um pintinho, tem tudo ali. Do mesmo jeito eu falo com limão, é simples, é barato, é fácil. Só que no momento que você cortou ele, você tem 10 minutos para ingeri-lo. Porque do contrário ele perde as propriedades todas. Não tem essa história de fazer e guardar. Ah, eu vou cortar o limão metade de manhã, não, joga fora, corta outro. Não pode ficar essa história de guardar o limão. Isso é igual a maçã, você cortou ela oxida. Aí perde as propriedades. Doutor, assim, os comentários aqui, falando das pessoas, o que elas sentiram depois que seguiram a sua orientação, de tomar uma água com limão, o quanto que isso melhorou e tal, mas também, doutor, a gente também tem que dar uma chance para quem está tendo acesso a esse conhecimento pela primeira vez. Tá, deixa eu só falar uma coisa aqui. Você começou a tomar água com limão. Se por um acaso acontecer de começar a te irritar, vai para meio limão. Se continuar irritando, vai para 1/4 de limão. Qual o problema? Você faz com 1/4 de limão, aí você vai pegar o jeito, seu estômago vai melhorar, vai haver uma cicatrização, você vai... Porque o estômago tem que viver com ácido clorídrico, ele nasceu para isso. O problema é quando você toma omeprazol e você tira esse ácido clorídrico da sua vida. Esse é o grande problema, que nós podemos passar uma live inteirinha sobre isso, que é o grande problema do Brasil. Todo mundo, a cereja do bolo é o médico receita, e omeprazol. Você não tem ideia o mal que isso faz, você não tem ideia. Gente. Pera, deixa eu falar. Claro que se você operou do trato digestório, e você vai poder tomar seu omeprazol por 30 dias. Claro, tudo tem o seu momento. É a mesma coisa que você fez um peeling, eu te recomendo você não ir no sol, porque você fez um peeling. E se você tiver que ir, você tem que passar bastante filtro solar. Porque aquele momento é diferente. Então, no momento de um pós-operatório, no momento de um tratamento de uma úlcera gástrica, você vai tomar seu omeprazol por 30 dias. Tudo bem. Está lá. Passou de 30 dias, já é problema. Entenderam? Então, gente, água com limão e cachaça não, né, doutor? Não é disso que a gente está falando. Porém, as pessoas estão perguntando se, mesmo tendo gastrite, mesmo tendo queimação, elas podem tomar água com limão? Eu digo, se você começar a ter queimação, significa que a dose está demais. O Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Isso está dizendo para você que o que você está tomando está demais.
você vai diminuindo até acabar a sintomatologia. Você fica naquilo por um período, aí você aumenta, até sem sintoma. Ninguém precisa viver com queimação. Agora você estoura que não sei o que não vai acontecer, vai fazer mal. Que fazer mal? É a fruta mais medicinal que tem na história. Vai para a literatura, vai estudar isso. Onde é que você encontra campoferol? Onde é que você encontra naringerina? Onde é que você encontra limonoide? São substâncias altamente benéficas para a saúde. Estão tudo no limão. Só testar para ver, né, doutor? Agora, o senhor falou do ácido clorídrico. Engraçado, nós estamos aqui discutindo. O pH de um refrigerante, eu não vou falar o nome, chega a 2, 2,5. Ninguém está reclamando, porque tem gente que toma 1 litro de refrigerante por dia. Agora, deixa eu falar outra coisa. O limão, quando ele entra, você toma ele é ácido. Mas logo ele é absorvido e ele vira alcalino. Porque os minerais, os ácidos vão ser utilizados pelo metabolismo e os minerais vão fazer a alcalinidade. Então, no fundo, no frigir dos ovos, ele é um alimento. Não começa com o seguinte, vou te dar um conselho muito simples, que não tem nada a ver com medicamento. Começa a espremer um limão num copo d'água e tomar em jejum, como eu faço, toda manhã. Você vai perceber como mágica que as suas alergias vão começar a diminuir. Porque o limão é uma fruta muito interessante. Quando você ingere ela, quando você põe ela na boca e engole, ela é ácida. Ela vai ajudar a acidez do seu estômago. Por outro lado, quando ela é absorvida, ela é alcalina. Você me pergunta, o limão é ácido ou ele é alcalino? Ele é ácido quando você engole, mas ele é alcalino quando se absorve. Então, ele ajuda você no estômago e ele ajuda... Sua pergunta tem a ver com alergia. Eu sofro muito de alergias respiratórias. Qual o tratamento a ser feito? Se você sofre de alergia respiratória, por incrível que pareça, o seu problema está no estômago. Começa lá. Você provavelmente tem uma deficiência na produção de ácido clorídrico. O estômago é o pH mais baixo que tem no corpo, é 1,8. Enquanto que o duodeno é o pH mais alto que tem no corpo, é 8,2. Então, o estômago, o pH dele é em torno de 2, porque o estômago está produzindo um ácido clorídrico. Você fala, mas por que esse ácido clorídrico não corrói o meu estômago? Porque existe um muco que protege o estômago para não deixar corroer. Então, se você tem deficiência de ácido clorídrico, se você não produz o ácido clorídrico necessário, você compromete a sua digestão. E a sua digestão comprometida vai causar uma série de problemas, porque agora aquela proteína que você ingeriu, aquele pedaço de frango que você comeu, ele não vai ser digerido mais, porque o pepsinógeno que está lá esperando o ácido clorídrico vai virar pepsina, para quebrar em pedacinho aquela proteína, para o seu intestino absorver, não vai ter mais. A falta de nutrientes que vão ser absorvidas vão comprometer o seu estado geral, a sua microbiota intestinal começa a ter problemas, o estômago, então, começa a ter uma alcalinidade maior do que deveria, e quando o seu estômago funciona bem, e você tem o ácido clorídrico suficiente, o micróbio que você ingere na comida, por exemplo, ele é morto no estômago, ou um micróbio no intestino que queira subir para o seu pulmão para te dar problema respiratório, ele é morto no estômago, mas agora que isso aqui está perturbado, já não é mais. Então, eu diria para você que está fazendo essa pergunta, ou vocês, porque essas perguntas estão sendo combinadas, por que você não começa com o seguinte? Eu vou te dar um conselho muito simples, que não tem nada a ver com medicamento. Começa a espremer um limão num copo d'água e tomar em jejum, como eu faço, toda manhã. Você vai perceber como mágica que as suas alergias vão começar a diminuir. Porque o limão é uma fruta muito interessante. Quando você ingere ela, quando você põe ela na boca e engole, ela é ácida. Ela vai ajudar a acidez do seu estômago. Por outro lado, quando ela é absorvida, ela é alcalina. Você me pergunta, o limão é ácido ou ele é alcalino? Ele é ácido quando você engole, mas ele é alcalino quando se absorve. Então, ele ajuda você no estômago e ele ajuda você no sangue.
Então, ele pode contribuir sobremaneira para diminuir a sua alergia respiratória, por incrível que pareça. É barato, é simples, não tem frutose, quase nada. A fruta que tem menos frutose é o limão. Quer dizer, ninguém vai engordar bebendo água de limão. E você vai ver que você vai ajudar no seu refluxo. Se você faz uso de omeprazol, por exemplo, vai ajudar você a desmamar do remédio e assim por diante. Bom, aqui tem a ver com o doutor Lair, né? Porque falou de ovo e defender ovo é o doutor Lair Ribeiro. Doutor Lair, a pergunta é a seguinte: a pessoa diz que come ovos diariamente, ele quer saber se os ovos de codorna fazem os mesmos benefícios que os ovos de galinha. Teoricamente, sim, só que você precisa de 3 ovos de codorna, 3 a 4 ovos de codorna para corresponder a um ovo de galinha. Bom, então, mas do ponto de vista de constituição, é parecido, você vai entender que é fácil você entender. Do ovo de galinha vai sair um pintinho, de ovo de codorna vai sair uma codorninha. Ou seja, tudo que a vida precisa está ali. Esse é o conceito. Tudo que tem precisa da vida. Os aminoácidos estão ali, as vitaminas estão ali, os minerais estão ali. Só que é muito importante você entender 2 coisas. Primeiro, o que a galinha comeu. Você come o que a sua comida comeu. Põe isso na cabeça. O que você está comendo, comeu. Isso é que você come. Se você está comendo um frango e o frango comeu milho, na realidade você está comendo milho. Eles fizeram um estudo nos restaurantes americanos com leite e com carne. E eles provaram, por uma tecnologia nova chamada C4, carbono 4, que eu nem sei como é que funciona, vou ter que falar a minha ignorância aqui, eu ainda não estudei essa tecnologia, mas graças à tecnologia C4, você pode determinar de onde vem o carbono. E eles fizeram um estudo nos Estados Unidos e mostraram que 69% do carbono que está no leite e que está na carne, nos restaurantes americanos, um dia foi milho. Isso é impressionante. Ou seja, aquele milho transgênico que todo mundo está fugindo. Então, é muito importante você gastar mais comprando um ovo que você chama de caipira, que a medicina chama de orgânico. Você comprar um ovo orgânico, porque o ovo orgânico, a galinha pastou, a galinha comeu grama, o ovo é rico em ômega 3. Agora, se você compra um ovo de granja, onde a galinha ficou acordada ali 24 horas para poder botar todo dia, a luz acesa, comendo aquela ração complicada para ela, que ela não foi feita para comer ração, claro que esse ovo não vai ter as mesmas propriedades de um ovo de uma fazenda. Você é aquilo que a sua comida comeu. Acho que é a frase mais importante da noite, dessa conversa toda que nós temos aqui. Então, você vai perceber, você que está aí nos assistindo, agradeço muito por a sua presença aí, está aqui conosco, há 1h11, estou falando aqui. Eu quero que você tenha uma conscientização de uma coisa. Se você realmente quer ter saúde, você tem que seriamente pensar em orgânico. Acho que você tem que passar a gastar uns 20% a 30% a mais no seu orçamento, mas você vai começar a comprar coisa orgânica, com selo direitinho. Porque a comida que não é orgânica, ela está contaminada. A água está contaminada, o solo está contaminado, entendeu? Os agrotóxicos. O Brasil hoje é o número 1 em uso de glifosato no mundo, que é o Roundup. É o número 1 no mundo. Per capita, é o país que mais usa agrotóxico. Então, infelizmente, quando você está comendo uma fruta, comendo uma verdura, você está comendo um alimento que foi colhido, um grão, grande parte disso é agrotóxico, e o seu corpo não aguenta. Então, quando você vai para o orgânico, você não tem esse problema, na grande maioria. Mesmo que tenha uma pequena contaminação, não é nada comparado com o não orgânico. Então, eu quero despertar em você essa vontade. Como que na minha vida eu passo a comer orgânico? Pelo menos os ovos. Começa com os ovos. Procura uma fonte de ovos orgânicos. Aí a história é totalmente diferente. Você desculpe, o Fernando, ele tinha uma segunda parte da pergunta, porque eu decorri aqui sobre a primeira e acabei perdendo a segunda. Qual é?
Isso, doutor, já foi lá para trás, já foram tantas Não deixa eu falar. Não deixa. Tá. Vamos para a próxima. Vamos para a última aqui, acho que vai ser a última. Uma pergunta que interessa aí o pessoal aí já da terceira idade. A artrose tem cura, doutor Lair? Artrose é um desgaste da cartilagem. Às vezes pode até ser uma doença autoimune, por artrite reumatoide é uma doença autoimune. Essa cartilagem, ela pode ser regenerada. Tem 3 substâncias que não são remédios que ajudam nessa. É o sulfato de condroitina, é a glucosamina e é o metilsulfonilmetano. Então, eu vou falar de novo. É a sulfato de condroitina, glucosamina e MSM, metilsulfonilmetano. Quando você combina essas 3 substâncias, elas têm uma propriedade muito interessante de regeneração de cartilagem. Então, é possível, sim, se não curar, a melhora pode ser absurda. Mas lembre-se, como já diziam os chineses, toda doença começa e termina no intestino. Essa pessoa provavelmente tem um problema intestinal, tem um problema de vazamento do intestino para o sangue, por incrível que pareça. Isso tem um nome bonito, chama Leaky Gut Syndrome. Síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. É a causa de inúmeras doenças. Grande parte, mais de 90% das doenças autoimunes, começa aí. É no intestino. Entendeu? E a artrose, muitas vezes, é um desgaste, muitas vezes encadeado por um processo de autoimunidade. Então, o corpo tem sempre a sabedoria de se curar. Se você der para ele as condições bioquímicas e fisiológicas, ele pode te surpreender. Deixe o corpo lhe surpreender. Porque à medida que você vai cuidar, isso leva tempo, tá bom? O corpo, para mudar todas as células dele, ele leva 7 anos. Então, se você começar hoje um programa de mudança, você vai aos poucos mudando você mesmo, você vai melhorando, 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 melhorando. Para todo isso ter um efeito completo, vai levar de 6 a 7 anos. Mas você percebe a diferença, entendeu? E depois que você entrou nesse esquema, o tempo passa e você continua bem. O tempo passa e você continua bem. Não existe riqueza maior do que saúde. Eu tive a oportunidade de fazer pré- e pós-operatório para o Dr. Michael DeBake, no Methodist Hospital em Houston, o hospital mais caro dos Estados Unidos. Vinha gente do mundo inteiro tratar com o Dr. Michael DeBake. E eu cuidava dos pacientes que falavam português e falavam espanhol. E eu fazia o pré- e pós-operatório para ele. Era da equipe do Michael DeBake. Aí eu vinha indivíduo no jatinho próprio dele, com segurança. Quer dizer, lá só tinha multimilionário. E naquela relação médico-paciente na cabeceira do leito, eles me diziam o seguinte: doutor Ribeiro, eu daria tudo que eu tenho para restabelecer a minha saúde. Você vê, são pessoas multimilionárias que tinham vontade de comprar a saúde de volta. Só que isso não está disponível para vender. Cada um tem a sua. Então, eu não quero... Você pode estar muito bem hoje, eu quero saber como é que você vai estar daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos. Não é se você está vivo, não. Eu quero saber a sua longevidade de saúde, não é de vida, não. Que adianta você estar vivo e estar numa casa de repouso, estar com Alzheimer, não lembrar o nome do filho? Que adianta isso? Não adianta nada. Não ter controle esfincteriano. Não adianta nada. Eu quero saber quantos anos você vai poder estar fazendo o que você está fazendo hoje, do jeito que você está fazendo, com a mente que você tem. Isso está com você. É você que decide. Tá bom? Tem ninguém, não. Não tem médico, não tem nada aí, um médico especialista que sabe tudo. Você não adianta saber tudo. O que adianta é o que você vai implementar. Certo?